Estamos no ar com mais uma entrevista, trabalho feito na internet, com o distanciamento que é exigido nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, mas com a qualidade da internet da Bônus Telecom. Mais que fibra ótica, é fibra ótima. E vamos conversar agora, e a partir de agora, com o candidato a prefeito de Araucária, Gustavo Botogoski, a quem eu agradeço e deixo à vontade para que faça a sua apresentação aos araucarienses. Gustavo, quem é Gustavo Botogoski? Fique à vontade. Bom, olá, Caio. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui no Araucária Online, né, também conversando com vocês, esse espaço democrático tão importante para candidatos como para a democracia, para toda a sociedade conhecer todos os candidatos. Bom, primeiramente, meu nome é Gustavo Botogoski, eu sou filho do Enio Botogoski, meu pai já falecido, e sou filho da Rosilda Cantéria Botogoski, araucariense nata, professora também aposentada. E na minha família nós somos em 3 filhos, né? O meu irmão mais velho, o Chaldo Rodrigo Botogoski, médico, a minha outra irmã do meio, Thaisa Botogoski, e eu que sou o mais novo. E eu sou casado com a Renata Knopf Botogoski. A Renata é filha de agricultores da Araucária, o Afonso Knopf e da Iraci Knopf. E eu, assim, juntamente com a Renata, nós temos 2 filhos, né? A Giovana Knopf Botogoski e o Guilherme Knopf Botogoski. E somos aqui da Araucária, família que nasceu, cresceu nessa cidade. E ao longo desses anos, no Colégio Estadual Sagrado Coração de Jesus, até ter a minha primeira graduação, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, e a minha segunda formação é em Direito, formado pela Unandrade. E durante essa minha carreira, tanto da agronomia como do Direito, eu trabalhei por 8 anos na administração pública, engenheiro agrônomo na agricultura, depois secretário de planejamento, trabalhei na assistência judiciária e fui o primeiro corregedor da Guarda Municipal de Araucária. Depois saí, fui exercer a minha profissão como profissional liberal no meu escritório de advocacia ali na rua do Banco do Brasil, na Paulo Augustino 77, e também advoguei 7 anos para o Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Araucária. Também assumi a Secretaria de Agricultura, fiquei 1 ano e 10 meses como secretário de Agricultura e trabalhei 1 ano também como diretor jurídico em 2019 da Câmara Municipal de Araucária, onde pude ter um grande conhecimento de toda a estrutura do legislativo, como funciona toda a Casa de Leis. Advoguei lá para aquele órgão. Então, muitos anos, Caio, que eu passei na administração pública, então a gente conhece muito bem a realidade de como funcionam todas essas unidades, estruturas de saúde, de educação, escolas, os CMEs, enfim, todas as repartições públicas, né, como funciona todo o legislativo. Então, isso me fez, assim, eu que também sou muito apaixonado pelo direito administrativo, então isso me contribuiu muito na minha carreira, que eu pudesse conhecer todos os órgãos que eu fizesse hoje, eu tendo todo esse conhecimento, uma tranquilidade de dizer que hoje estou preparado para ser prefeito de Araucária, que a gente conhece todos os problemas da cidade e a gente quer resolver os problemas das pessoas e da cidade. E quais são as motivações para essa candidatura e para querer ser o prefeito do município? Bom, cara, eu acho que ao longo desses anos a gente sempre procurou, né, dar o voto de confiança para as pessoas que viessem administrar a nossa cidade e também os nossos representantes no legislativo. Mas eu, sinceramente, a gente que acompanhou todo o desenvolvimento dessa cidade, do nosso município, eu, sinceramente, cansei, Caio, daquelas velhas promessas, do velho jeito de fazer política. Então, nós temos aí grupos políticos tentando voltar ao poder que ficaram aí 30 anos na vida pública, no poder, e não resolveram o problema das pessoas. Essa última eleição também, nós depositamos a confiança no atual gestor, mas, infelizmente, a gente viu que ele não foi capaz de resolver o problema das pessoas.
Então, eu acho que uma cidade que nem a nossa, Araucária, uma cidade extremamente rica, um orçamento para o ano que vem de 1 bilhão 347 milhões, eu acho que não dá mais para a gente se contentar com muito pouco que o governante oferece para nós. Acho que a Araucária pode fazer muito mais. Hoje nós estamos muito atrasados em relação a todas as cidades da região metropolitana, principalmente as nossas cidades vizinhas. Então, a Araucária ficou parada realmente no tempo, e isso me leva a uma motivação em querer poder ajudar a desenvolver toda a nossa cidade. Nós temos um desafio muito grande. Eu que nessa caminhada, já na pré-campanha, andei em todos os cantos da cidade, todos os bairros, na área rural, a gente vê que a Araucária realmente está muito carente e precisa ser olhada com mais carinho. Mas, acima de tudo, primeiramente, conversar com as pessoas para decidir o que é prioridade e resolver o problema das pessoas. Então, eu acho que a motivação vem aí. Já, como eu falo, a minha família que mora aqui, que está aqui, eu acho que essa é a grande motivação. Eu quero que a Araucária fique boa, mas fique boa para todos nós, para todas as famílias araucarienses, para que todos nós possamos usufruir dessa riqueza que é da Araucária. Que a Araucária é muito rica, mas infelizmente nós não sentimos essa riqueza no dia a dia. Candidato, vivemos um tempo de pandemia, como eu já dizia na abertura, que nos força, inclusive, a ter essa conversa aqui de forma remota. Mas, com relação ao que tem sido feito, enfrentamento da municipalidade, concorda, discorda, o que faria se fosse prefeito? Bom, cara, eu acho que em relação à questão desse enfrentamento da pandemia, ele foi, assim, deixou muito a desejar a atual administração. Você veja, o atual governo recebeu do governo federal algo aproximadamente em 18 milhões de reais para o combate à Covid-19. Mas o que a gente viu, na verdade, foi uma terceirização do serviço público de saúde para a cidade vizinha nossa de Campo Largo. Então, se criou um grande centro de triagem aqui em Araucária, que somente é uma passagem para um exame rápido e se transferindo toda a responsabilidade para a cidade vizinha de Campo Largo. Então, acho que a questão assim do combate à pandemia ficou muito a desejar. E desde o início, a gente viu a atual gestão totalmente perdida no combate ao Covid-19, aonde, para você ter uma ideia, ao invés de aumentar o horário de funcionamento de grandes mercados, que as pessoas estavam indo atrás de comida para a tentativa de fazer estoque, estavam com ninguém sabia o que ia acontecer, estavam realmente até mesmo um pouco desesperadas. O que aconteceu? O município vai lá, faz um decreto, o prefeito faz um decreto reduzindo o horário de funcionamento do mercado. Quem vivenciou naquele momento, viu que os mercados estavam completamente cheios. Aquilo era o foco ali de infestação. Então, não adiantou ter fechado pequenos comércios, deixaram aí micro e pequenos empresários praticamente à beira da falência. Em contrapartida, o sistema de transporte público estava lotado, mercados lotados, filas de bancos lotados. Então, quer dizer, não se houve nenhuma eficácia, nenhuma efetividade no combate. Parece que realmente a atual administração procurou somente fazer um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V dos decretos, seja do Estado, seja de outros municípios, e ele não teve a capacidade, a administração, de sentar com a comunidade rapidamente para tomar as decisões melhores, olhando o ponto de vista do comerciante, do usuário, enfim, de toda a sociedade. Então, realmente, eu discordo do comportamento que foi. A gente viu que a Araucária sofreu muito com essa questão e sofre até hoje, né? Não é somente com a questão da pandemia, do Covid, mas a questão da saúde, né? Que realmente se terceirizou praticamente a saúde para o município vizinho de Campo Largo, tanto que recentemente foi deflagrada uma operação aqui em Araucária, né? Chamada Operação Raio-X, que pegou o secretário de saúde com 309 mil reais em dinheiro vivo dentro do forninho na casa dele, dinheiro, segundo a operação, oriundo de propina, de corrupção, dinheiro desviado da saúde do Hospital Municipal de Araucária. Então, ficou muito a desejar e, mais uma vez, infelizmente, o cidadão araucariense acabou pagando uma conta muito cara. Bom,
Falando, ampliando um pouquinho mais, então, a questão da saúde, quais são os seus planos para esse setor tão importante do município? Bom, cara, nós temos aqui uma proposta que é chamada vou mostrar aqui, o nosso cartão cidadão. O que é o nosso cartão cidadão? Ele como vocês podem ver, tem um chip, tem todos os dados. Esse cartão cidadão, ele vai servir para quê? Organizar toda a estrutura de saúde, mas não só na saúde. Nós vamos pegar todos os dados existentes já do setor público, colocar dentro desse cartão, porque qualquer pessoa, todo usuário aqui em Araucária, cada um vai ter o seu cartão. Quando ele for numa unidade básica de saúde, ele for no HMA, for na UPA, tudo interligado, quando o médico colocar o cartão dele, ele vai ter todo o histórico da pessoa. Vai saber os exames que ele fez, quais são as consultas, se ele tem sofre algum tipo de doença, se já sofreu algum tipo de cirurgia, se toma algum medicamento de uso contínuo, e isso vai ajudar a organizar, planejar toda essa estrutura que é realmente uma bagunça. Nós temos hoje um orçamento de algo de torno de 212 milhões de orçamento na saúde para esse ano, mas o que aconteceu? A gente viu que, bom, boa parte do dinheiro, a gente descobriu onde estava indo, que era o dinheiro da corrupção, que foi achado lá na casa do secretário de saúde. Então, nós temos que colocar pessoas que sejam gestoras da saúde, que conheçam da saúde para tocar. Nós temos uma deficiência em algumas unidades básicas de saúde. Nós precisamos do quê? Aumentar, construir algumas unidades básicas de saúde, principalmente naquela região do Capela Velha, que foi uma região que está esquecida, a população aumentou muito e a administração não acompanhou esse aumento. E algumas unidades básicas de saúde, que é o setor primário, onde a gente tem que resolver a grande maioria dos problemas, eu proponho que tenha alguns horários estendidos de algumas unidades. Justamente para quê? Para aquele usuário que saiu de manhã da sua casa, e praticamente 40 mil pessoas saem da Araucária todos os dias para trabalhar em Curitiba e na região metropolitana, porque aqui não se tem emprego. Então, ela sai 6 horas da manhã de casa, retorna 8 horas da noite, nunca pega unidade básica de saúde aberta. Então, algumas unidades com horário estendido vai servir para atender essas pessoas. Nós precisamos do quê? Ter os médicos, ter todos os funcionários ligados à saúde, enfermeiros, auxiliares, enfim, toda a parte administrativa, um conjunto completo. Ter lá o clínico geral, o ortopedista, o pediatra, né? Clínico geral, o pediatra e o ginecologista. Então, aquelas pessoas que vai ser resolvido praticamente 80% dos problemas delas na unidade básica de saúde do setor primário. Precisando de uma especialidade, nós vamos encaminhar para quê? Para que tenha esse atendimento, começo, meio e fim. O cartão cidadão, com todos os dados das pessoas, todo esse conjunto de todas as informações, isso nós vamos conseguir gerenciar o setor de saúde. Nós vamos acompanhar em tempo real. Se a pessoa fez uma consulta hoje, o médico solicitou um exame, nós vamos poder controlar, saber por que esse exame, se ele estiver parado, não poder cobrar para que ele seja feito, ele já seja retornado para o médico, fique no banco de dados, para que o médico, quando a pessoa retornar o seu exame, o médico já esteja rapidamente ali, não precise mais a pessoa, às vezes, levar, às vezes, até quase com um carrinho daqueles exames antigos. Hoje, a administração tem formulário de papel, daí ele perde a guia do exame, perde a ficha do usuário. Então, nós vamos organizar toda essa questão da saúde, realmente investindo o orçamento que já existe. Nós temos funcionários, nós temos orçamento, temos estrutura, então o que nós precisamos organizar? Organizar, fazer toda essa gestão dessa questão da saúde. E, principalmente, acabar com a corrupção no Hospital Municipal de Araucária. Hoje, o contribuinte paga mensalmente 3,7 milhões, 3 milhões e 700 mil por mês é pago para essa empresa Santa Casa de Birigui, essa que está sendo investigada no esquema de corrupção da Operação Raio X. Então, é um absurdo nós pagar 3 milhões e 700 mil ao mês e não ter praticamente nenhum atendimento. Todas as pessoas têm que ser encaminhadas para Campo Largo. Então, se gasta muito dinheiro, nós temos que rever esse conceito, porque é um conceito que, nesse sistema, já
não serve para nós. Você gasta muito, Caio, e você faz muito pouco. Eu lembro muito bem o antigo Hospital São Vicente de Paulo, Hospital das Irmãs, que elas, com muito pouco, elas tocavam praticamente toda a área de saúde em Araucária. Não se tinha a UPA, não se tinha tantas unidades de saúde, e muito menos não existia o Hospital Municipal de Araucária. E as irmãs conseguiam tocar com pouco recurso. Era questão de 150, 200 mil, no máximo, que o município repassava para elas, e cuidavam toda a saúde. Hoje nós repassamos 3 milhões e 700 mil, e a saúde está cada vez pior. Mas um dos ralos é a corrupção, que nós vamos acabar com isso daí. Candidato, com relação à educação, claro, nesse momento também fortemente afetada, né, pela questão da pandemia, nem aula estamos tendo, que afeta os alunos, os professores, as famílias também, que muitas vezes têm dificuldades, claro, de estar aí com as crianças em casa, de fazer o acompanhamento. Então, uma análise sua desse momento, mas da educação como um todo, nos últimos anos, e principalmente na sua visão de como fazer acontecer, quem sabe, uma educação ainda melhor, ou melhor, em Araucária. Bom, logicamente, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Então, o mundo inteiro foi pego de surpresa, e realmente, os estados, municípios e aqui em Araucária não estavam preparados e também ainda não continuam preparados. Então, você vê que hoje a grande maioria da população quase não tem acesso a uma boa internet, porque poderia ter essas aulas por videoconferência, e, infelizmente, o sistema está precário, o município também não conseguiu se organizar. Bom, na questão da educação, falando de uma forma geral, o próprio cartão cidadão, que eu já mostrei recentemente, que vai servir para a saúde, ele também vai poder ser usado, Caio, na questão também da educação. Por quê? Com todos os dados, nós vamos saber lá, vamos supor, se numa família você tem lá uma mulher em gestação, nós vamos poder saber, além de cuidar do pré-natal, nós vamos poder saber que daqui a X meses, 9 meses depois, vai se nascer uma criança. E que essa criança, depois de um tempo, vai precisar da vaga do CMEI, da vaga da creche. Então, isso é planejar, isso é organizar. E nós vamos saber que depois de alguns anos, ela vai precisar de uma vaga na escola. Então, a prefeitura já pode se antecipar, já pode se planejar, se precisa expandir alguma unidade, se precisa criar uma escola nova, construir uma escola nova, se precisa aumentar. Então, essa área da educação, ela também precisa ser planejada. A gente propõe uma política anual de entrega de uniforme e material escolar, porque toda família, todo pai, toda mãe, começo de ano, sabe, o orçamento é muito difícil, está cada vez os recursos, né, a economia, o pessoal no desemprego, então um uniforme, um material escolar faz a diferença. E a gente propõe que os CMEIs, eles tenham vagas em período integral. Por quê? Um pai e uma mãe que precisam trabalhar o dia inteiro, não se pode deixar um filho meio período. Como é que ele faz depois? Então, quer dizer que ele tem que sair trabalhar, aí ele tem que contratar para o outro meio período que a prefeitura não dá, ele tem que contratar um profissional para cuidar, outra pessoa para cuidar do seu filho, muitas vezes gastar no transporte para ir mandar buscar o filho depois desse horário do meio período. Então, quer dizer, a pessoa sai para trabalhar, acaba tendo um recurso, mas gasta todo o recurso isso daí. Então, nós precisamos atender as pessoas com creche, com a vaga no CMEI, em período integral, para que o pai e a mãe possam sair trabalhar e ficar tranquilos, que os seus filhos vão estar sendo lá cuidados, né, vão estar sendo bem tratados. E a questão também da educação, a gente tem que aproveitar melhor esses espaços nas escolas, sabe? Muitos espaços ficam ociosos, a gente tem que abrir para a comunidade, seja final de semana, dia de semana para os nossos alunos, para que possam exercer outras atividades esportivas, seja usar um espaço da escola para aprender alguma coisa na área de música, seja na cultura, seja no teatro. Então, melhor utilizar. E, logicamente, modernizar. Nós temos escolas ali que a gente, no começo do ano, quando voltou, e até principalmente ano passado, escolas faltando um material básico, sabe? Escolas com problemas de goteira, problemas de estrutura, que seriam muito fáceis de arrumar. Então, a gente precisa dar condições para que as escolas estejam sempre bem arrumadas, sempre bem estruturadas, revitalizadas, reformadas, para que, começo do ano, todos os alunos, professores, funcionários,
possam tocar o ano letivo tranquilo, que não se falte nada, acaba se modernizando essa questão da educação. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Candidato, Araucária se notabilizou, principalmente com o advento da Petrobras, de ser uma cidade bastante industrializada. Temos o segundo parque industrial do estado, somente atrás da capital, né? Mas qual é o modelo de atração de empresas para os próximos anos? É nessa indústria, muitas vezes, bastante poluidora, a Araucária também se notabilizou por isso, né? E mais, né? Além dos grandes investimentos, da atração das grandes empresas, que, claro, geram empregos e também dividendos enquanto tributos, mas também nós temos uma gama muito grande de pequenos, médios, empreendedores que já estão com dificuldades, ainda mais com a pandemia, e muita gente partindo para esse caminho de ser MEI, pequeno empreendedor, para enfrentar a crise, o desemprego, inclusive, que está assolando aí o país. Então, a sua visão dos grandes investimentos, como atraí-los, quais os setores, e também para facilitar, fomentar a possibilidade daqueles que querem entrar aí como empreendedores no município de Araucária. Bom, cara, em relação a essa questão, o que nós vimos praticamente nesses 4 anos, não se houve nenhuma notícia que veio alguma grande indústria para a Araucária. Então, a Araucária realmente não atraiu nenhuma empresa. Nós perdemos para cidades aqui vizinhas, cidades da região metropolitana, a Araucária ficou parada no tempo, não conseguiu atrair nenhuma indústria. Então, o que eu vejo? A Araucária precisa de política de incentivo para também realmente atrair essas empresas. Seja a empresa de grande porte, seja a empresa de pequeno porte, mas, acima de tudo, investir no micro e no pequeno empresário. Por quê? Segundo dados, até mesmo do SEBRAE, mais de 90% dos empregos, eles são gerados por essas empresas, micro e pequenas empresas. Então, recentemente, nós tivemos aqui no Jardim Petrópolis, fomos ver locais que tem lá mais de 10 terrenos, que é do município, e simplesmente há anos está lá jogado, servindo somente para resto de construção de entulhos, que a comunidade acabou jogando lá e criando mato. Então, por que você não ter esses barracões de oficina, construir, deixar um espaço, justamente para aquela pessoa que quer começar a sua atividade, mas muitas vezes não tem aquele início, não tem nenhum espaço para começar. Às vezes a pessoa precisa manipular, vamos supor, na gastronomia, manipular um alimento, mas ela não tem uma cozinha industrial, porque precisa toda a questão da legislação da vigilância sanitária, existe toda uma regra. Então, por que não criar esses espaços, desses barracões de oficina, e deixar as pessoas iniciar suas atividades até ela ter um ganho e ela possa daí depois sair e ir para um local próprio, ou ela possa alocar um outro espaço e dar vez para um outro. Então, nós temos que investir realmente. Só que nessa questão desses investimentos, como você falou no início, cara, a Araucária ficou muito na comodidade, na dependência da Petrobras. Sempre se falou, a Araucária é rica, tem bastante dinheiro da Petrobras, e vamos se acomodar, vamos ficar esperando só o dinheiro cair nos cofres da prefeitura. Um grande erro. Nós temos sim que fomentar outras atividades, lógico, de indústrias que não sejam poluidoras, que sejam indústrias de tecnologia, a gente fomentar essas empresas, né, que geram energia limpa, que, enfim, atividade que não seja poluidora, e as startups, né? Então, você tem hoje que tem muito campo hoje para se desenvolver nessa área, mas um dos grandes setores que ficou esquecido, e que eu conheço muito bem, até pela minha profissão como engenheiro agrônomo, é a questão toda da cadeia do agronegócio. Para você ter uma ideia, cara, nós temos 82% do nosso território da Araucária, ele é de área rural. Vou dizer, puxa, Gustavo, quase que é muita coisa, 82% de toda a nossa área. E é uma área que está pouco explorada. Então, nós vamos criar o que aqui em Araucária? Nós vamos criar o selo feito em Araucária. Por quê? Nós vamos valorizar os produtos que são comercializados aqui. Então, muitas vezes você vê lá aquelas notícias, o chocolate da tal região, o vinho da tal região.
Então, isso é você agregar valor à tua marca. Nós temos aqui produtos de excelente qualidade da área rural, seja da fruticultura, a parte de olericultura, hortaliças em geral, só que nós precisamos criar esse selo para criar essa identidade. Nós vamos diversificar a área, nós vamos fomentar a produção de camomila, de ervas medicinais, plantas ornamentais, de flores, a questão da cultura do morango, dentre outras atividades. Essa diversificação eu conheço bem. Lá atrás, em 2001, quando nós iniciamos o programa do morango, não se tinha praticamente quase nada de morango em Araucária. Hoje nós conseguimos, quer dizer, essa gestão acabou com a festa do morango, não se tem mais nada, mas nós tínhamos a atração de festa do morango, etc., porque nós tínhamos um morango, que lá em 2001 a gente criou o programa do morango, assim como criamos o programa Florar, na época, o programa de produção de flores. Então, nós temos um campo muito grande na área rural que não é explorado. E agora que a gente foram feitos bastante asfalto na área rural, né, com vários empréstimos, são 130 milhões de empréstimos que foram investidos basicamente em asfalto na área rural, nós temos que usar isso em benefício da nossa população, que é explorar o turismo rural em Araucária. Nós precisamos criar aqueles setores de gastronomia, setores de hotelaria. Quem que não quer vir de Curitiba ou região metropolitana, vinha num espaço onde tem um bom chalé para se dormir, uma boa comida, um espaço bom para a população de Curitiba e região metropolitana. São 3,5 milhões de habitantes, são muitas pessoas, e essas pessoas podem vir assim aqui para Araucária para trazer o dinheiro, deixar aqui, gerar emprego, gerar renda. Isso vai gerar muito emprego, até principalmente para as pessoas da cidade, porque enquanto nós nunca investimos, nunca olhamos na agricultura, sempre pensamos assim, não, agricultura, a nossa vocação é só industrial. Lógico que é. Se a gente for ver de forma originária, hoje o que predomina é isso daí. Nós temos que explorar esse campo da área rural, fazer com que os nossos agricultores, o produto deles fique conhecido. O município vai poder ajudar eles a vender, não somente em Curitiba, região metropolitana, vender no estado do Paraná, vender no Brasil todo e até mesmo exportar. E nós temos aqui produtos, quem conhece a nossa área rural, nós temos produtos aqui de excelente qualidade, produtos de primeira linha, e esse produto precisa ser mais explorado. Então, nós vamos, além de fomentar o micro, pequeno empreendedor aqui no quadro urbano e atrair incentivos fiscais, novas empresas de médio e grande porte, nós vamos investir pesado na questão da agricultura. Por quê? 1 quilo para você ter uma ideia, de camomila custa lá quase R$450 o quilo, e para o produtor sai a 8. Então nós temos que agregar esse valor. Quem compra um saquinho, vai lá, compra a camomila, sabe do que a gente está falando. Então nós temos que trabalhar com isso, fomentar o cooperativismo para que esses agricultores se reúnam através de cooperativa e fortaleçam. Não adianta a gente só vender, vamos supor, a questão do morango, vender só o morango in natura. Tem certas épocas do ano que vale a pena você vender ele só in natura, mas nós temos que transformar ele, vender a polpa do morango, vender o morango desidratado, que é para confeitaria. Então nós precisamos diversificar, com isso nós vamos atrair novos investimentos, vamos gerar mais renda não somente para o homem do campo, mas vamos gerar emprego para o pessoal da cidade, que vai poder trabalhar aqui dentro da Araucária, nesse setor tão esquecido e que pode ser muito bem explorado. Candidato, esta pujança econômica trouxe muita gente para a Araucária, né? A facilidade de acesso também em certo sentido, uma porta de entrada aí até para Curitiba e região metropolitana de questões ilícitas, o que gera, obviamente, toda uma questão que afeta a segurança pública, né? Qual é a sua visão do trabalho que vem sendo desenvolvido, da realidade, e o que pretende fazer nessa área, que hoje também é uma grande preocupação da população? Bom, a questão da segurança pública, realmente é uma situação difícil. Eu digo para você, conheço bem a nossa questão da nossa Guarda Municipal. Eu fui o primeiro corregedor da Guarda Municipal de Araucária. Tive o prazer de trabalhar com toda aquela equipe, são excelentes profissionais, realmente uma equipe diferenciada. Se nós formos vermos de forma originária, a função da segurança seria do Estado. Mas, logicamente, que hoje os problemas, o Brasil vai
vai ter que, podemos dizer assim, se reformular, e essa reformulação passa obrigatoriamente pelos municípios. Então, os municípios vão ter que resolver cada vez mais os seus problemas. E essa questão da segurança, eu vejo que nós temos que trabalhar mais com tecnologia. Eu sou favorável às câmeras de segurança em todas as entradas de Araucária. Então, você faz um monitoramento, muitos podem dizer, mas isso vai virar como se fosse um Big Brother. Não, gente. Isso é muito importante porque quando você tem essas câmeras de monitoramento, cada veículo que entra na nossa cidade, você vai já poder saber se de repente não tem um veículo entrando com alerta de furto. Se vê um carro que entra já com alerta de furto, é sinal que algum problema tem. A nossa guarda rapidamente pode ir, ajudar a abordar, trabalhar em conjunto, né, com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tem que haver essa harmonia entre esses poderes da segurança pública, podemos dizer assim, para que eles trabalhem em conjunto, mas trabalhem com essa modernidade. Logicamente, esse patrulhamento nas ruas, essa presença da Guarda Municipal, que hoje, o cidadão hoje, na verdade, ele não vê mais tanto a Polícia Militar. Quando ele precisa de alguma questão da segurança, ele liga para quem? Liga no 153, que é liga na Guarda Municipal, porque a Guarda está sendo mais ágil, ela está mais presente, então nós precisamos também aumentar esse patrulhamento nas ruas, principalmente no nosso interior, como se falou, nós temos aberturas aqui, fazendo divisa com vários municípios, e tem muita rota aqui que passa a rota de tráfico, já foi pego aqui quanto questão de diversos ilícitos, né, drogas, armamentos, enfim. Então, nós temos que realmente intensificar isso para aumentar a segurança, qualificando ainda mais, melhorando as condições de trabalho. Em todo guarda municipal, eu vejo que tanto nas viaturas, como ele vai fazer uma abordagem, tem que ter aquelas câmeras dele que eles já andam pendurada junto aos seus equipamentos, que grave, que filme tudo, porque isso que é uma segurança jurídica até para o próprio servidor público, até para o guarda municipal. Então, nós temos que investir de forma pesada na tecnologia, porque não se adianta hoje achar que também só fazer concurso público e aumentar o número de efetivos vai resolver nossos problemas. Não, a gente tem que trabalhar com essa questão do monitoramento das câmeras de segurança. Em todas as eleições, e particularmente acho que nessa, temos que falar também com relação ao transporte coletivo, pela importância que tem e por tudo que já foi dito, né, do que isso representou em termos de caixa preta e tudo mais no município de Araucária. A atual administração extinguiu a companhia, né, que geria todo o serviço, e houve, inclusive, uma queda muito grande no preço final da tarifa, que é paga pelo usuário. Qual é a sua visão a respeito? Bom, cara, em relação à questão do transporte público, lógico, a gente sempre tem que buscar a menor tarifa possível para o nosso usuário. Mas nós também temos um limite. Como eu sempre falo para o pessoal, não existe almoço de graça. Se você tem um custo fixo, o custo total, né, o custo fixo mais o variável, você tem o custo total do transporte, se você reduz demais o valor, você tem que acabar colocando subsídio, que é tirar recurso do orçamento, que nem às vezes tira-se da saúde, falta na saúde para investir lá. Logicamente, tem que buscar, como eu falei, uma tarifa justa, uma tarifa social, visando a questão do benefício do nosso usuário, mas também não podemos fazer como aconteceu. Ele abaixou a tarifa, mas em contrapartida, a disponibilidade de linhas e horários reduziu bastante. Principalmente também, veja, tem áreas do interior, que eu tenho conversado com pessoas que saem lá da região do Capoeira Grande, sai 7 horas da manhã e chega aqui 8h40. Então, 1h40, porque o ônibus faz uma volta enorme. Então, isso não resolve o problema do usuário. Nós tivemos aquela retirada da linha Tupi-Pinheirinho, que, de repente, do dia para a noite, deixou todos os usuários na mão de todas as pessoas que moram na região da Campina da Barra. Aí teve que vir o governador, o prefeito de Curitiba, para solucionar, colocou aquela linha Juliana lá na região da Campina da Barra, mas prejudicou muito a população. Então, antes de agir, você tem que sentar com a comunidade, não tomar uma decisão de forma unilateral, que nem foi tomada na questão
lá da Campina da Barra, da linha Tupi-Pinheirinho. De repente, do dia para a noite, a população acordou, não tinha onde para ir trabalhar. Então, você precisa, né, organizar todo esse setor. Logicamente, a tarifa, quanto menos o valor, é melhor para o usuário, é melhor para todo mundo. Mas nós temos que ter um equilíbrio aí. Eu vejo que hoje nós temos na região ali, na região do Costeiro, ali na região do Planalto, nós poderíamos ter aqueles pontos de transferência, porque isso facilita as pessoas que estão usando ali, naqueles pontos de transferência, como tinham antigamente no município, para que as pessoas possam sair de uma localidade e poder se transferir para pegar um outro ônibus já para fazer essa integração. A gente propõe também que a pessoa possa comprar 2 passagens no dia, mas poder usar durante o dia todo, qualquer horário. Não um horário limitado, olha, só pode usar a passagem dentro de 1 hora. Não, a pessoa pagou 2 passagens, pode ter durante o dia, usar para poder circular para um lado, para o outro, e não ter aquela pressa de sair correndo e ter que usar a passagem ali, senão vai vencer o horário dela. Então, o transporte coletivo, lógico, a gente sabia que antigamente era mais um dos pontos de corrupção muito grande, que foi um grande rabo na administração, mas também não adianta a gente reduzir demais, acabar, que nem o que está acontecendo hoje. Reduziu muito essas linhas, aumentou esse horário de trajeto, como te dei o exemplo de pessoas que me relataram isso pessoalmente, e levam 1h40 para vir ali da região da Capoeira Grande para chegar até o centro da cidade. A pessoa precisa ir trabalhar, mas 1h40, então é uma viagem muito grande. Então precisa se equilibrar esse setor. A gente tem que se encontrar um preço que seja justo, mas um preço que cubra pelo menos parte desses custos. Eu acho que o subsídio ele pode ser dado porque nesse tempo de crise, de pandemia, de falta de emprego, eu acho que as pessoas, principalmente o trabalhador, ele precisa, né, realmente de uma tarifa mais barata para que ele possa se locomover. Você citou agora há pouco o tamanho do orçamento do município para o ano que vem, passando aí de 1,3 bilhão de reais. Isso é bastante dinheiro, principalmente se compararmos com municípios de população parecida e limítrofes, inclusive. Vamos citar Campo Largo aqui como exemplo, em que uma das nossas secretarias, que normalmente em qualquer prefeitura, ou no governo do estado, até no governo federal, a saúde e a educação são os maiores orçamentos, né? Então, você pega uma secretaria dessa e o orçamento de uma delas se aproxima, não se iguala, mas se aproxima do orçamento de um município todo com um pouco menos de habitantes que a Araucária tem. Mas não necessariamente se vê isso na prática, esse diferencial do tamanho do orçamento da prefeitura de Araucária para de outros municípios. Onde é que está o furo? Onde é que está o erro? O que pode ser feito a médio ou até curto prazo nesse sentido? Bom, como você mencionou, nós temos aí para o ano que vem o orçamento de 1.347 bilhões. É um orçamento de dar inveja para qualquer cidade do Brasil. Como você mencionou, cara, pouquíssimas cidades do Brasil têm um orçamento desse. Às vezes o orçamento por exemplo, da Secretaria de Saúde desse ano, de 212 milhões, tem cidades no Brasil afora, e aqui no Paraná, regiões próximas, que não tem esse orçamento do que, vamos supor, a própria Secretaria de Saúde, só ela tem, né? Então, realmente, a gente vê que nós somos uma cidade extremamente rica, mas que nunca nos preocupamos em gerir de uma forma, fazer uma gestão eficiente e toda essa riqueza viesse em benefício da nossa população. Por quê? Ficamos acomodados, achando que com a Petrobras aqui, o dinheiro sempre estaria entrando, sempre não ia faltar, e hoje o que a gente vê? Uma desorganização em todos os setores. Você tem hoje uma estrutura inchada, nós temos hoje 5.300 funcionários, contando aí com quase 300 cargos comissionados da atual administração. Então, nós temos hoje um corpo muito grande, se você comparar com outras cidades, um número de funcionários muito elevado, e você tem municípios que nem você citou, Campo Largo, que tem uma população quase próxima à nossa, eles ali têm aproximadamente uns 130 mil habitantes, nós estamos com 144, 145 mil habitantes.
e o orçamento deles é muito menor que o nosso. Então, a gente fica pensando, poxa, onde que está o furo? Mas hoje, você pega, por exemplo, a última prestação de contas que teve na Câmara do Poder Executivo, a gente viu que só com gasto de folha já ultrapassou o limite de responsabilidade fiscal da lei do LRF. Então, ela já tá com um consumo de mais de 55% com folha de pagamento. Quer dizer, já ultrapassou tanto o limite prudencial, o limite de responsabilidade fiscal. Então, você vê que vai chegar uma hora, quer dizer, já passou da hora de você sentar e reequilibrar toda essa questão do orçamento. O próprio funcionário público, ele já viu que realmente vai ter que rever todo o sistema, mas lógico, não adianta fazer com o prefeito. O atual prefeito quis ir lá recentemente e botar a mão no fundo de previdência dos servidores públicos, dos aposentados. Isso não se faz, porque o dinheiro do fundo é um dinheiro do contribuinte, do servidor público, dos aposentados. Eles contribuíram para isso. Não é ir lá retirando esse direito que nós vamos resolver as questões. Eu acho que com diálogo, com respeito acima de tudo, primeiro se chamar todo o servidor público, para quê? Para que a gente acabe reequilibrando isso, para que a gente possa reduzir o nosso gasto com folha de pagamento e, com isso, sobrar um pouco mais do orçamento para a questão do investimento, para nós aguentarmos toda essa estrutura que nós temos da máquina pública inteira funcionando. Ela tem uma despesa muito grande. E daí também entra as práticas que nós falamos do cartão cidadão. O cartão cidadão ele vai acabar com o desperdício público, acabar com o desperdício do dinheiro público. Nós vamos conseguir gerir, fazer toda uma questão de uma programação. Nós vamos comprar remédio em cima daquilo, do planejamento que a gente saiba para aquela pessoa que realmente precise, que através do cartão cidadão está apontando, aquela pessoa precisa daquele remédio, então a prefeitura vai poder se organizar para comprar justamente aquele remédio que ela precisa, para não ter desperdício. Porque um orçamento desse, uma das cidades mais ricas, geralmente desde a década de 90, a Araucária sempre ficou com a segunda maior arrecadação de ICMS do Estado. Então, dinheiro tem. Agora nós temos que fazer uma gestão, rever, reformular a questão administrativa. Para quê? Para que sobre também mais dinheiro para a gente poder fazer os investimentos e expandir vários setores também, fomentar, né, a questão que a gente falou de geração de emprego, trazer a qualificação profissional novamente que está parada, para que a gente possa trazer mais riqueza para a Araucária, trazendo mais empresas, né, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, e investir também na área de toda a cadeia produtiva da área rural, da agroindústria, de toda essa cadeia do agronegócio. Então, com isso, a gente vai aumentar a arrecadação também no município para poder sobrar mais dinheiro para os nossos munícipes sentirem realmente que a riqueza deles, que a riqueza da cidade está chegando deles através do serviço público, seja na saúde, na educação, na segurança, no esporte, no lazer, que estão esquecidos, na cultura, que não se abandonou o calendário de shows, de eventos, de festas, que não se tem mais nada, e que a gente pretende retomar isso daí para o nosso cidadão. Candidato, não foram muitas as pesquisas, até um curto período aí da campanha eleitoral desse ano, mas uma agora divulgada na semana passada, em particular, chamou a atenção, criou uma certa polêmica, até eu diria. Qual é a sua análise sobre os números que foram apresentados nela? Olha, a pesquisa, cara, eu sempre falo para o pessoal, pesquisa se faz na rua. Quem está andando na rua, que nem eu, como candidato, estou todo dia andando nos bairros, você vê que a realidade não é essa. Então, a pesquisa que realmente muito estranho, sabe? Como você falou, causou, assim, eu acho que você prestou um desserviço nisso, né? Porque a gente vê nas pessoas conversando, a campanha que mais cresce no dia de hoje é a nossa campanha. Então, a gente, como eu tenho mostrado para as pessoas, a gente tem propostas concretas, propostas para quê? Para resolver o problema das pessoas. A gente já está cansado daquela política de 30 anos, grupos políticos ali que já passaram 30 anos e não resolveram o problema das pessoas, assim como a atual administração, que prometeu que
que ia fazer diversas coisas, que ia combater a corrupção, mas, puxa, o atual prefeito foi condenado por corrupção, um crime lá em Roraima, lá, desvio um rombo milionário na Fundação Nacional de Saúde. Então, quer dizer, as pessoas cansaram disso, sabe? Cansaram de esperar 6 meses, 1 ano para se ter uma consulta na saúde, como acontece hoje. As pessoas cansaram de não ter disponibilidade de creche em período integral, cansaram de não ter qualificação, de não ter renda, de não ter trabalho, de 40 mil pessoas ter que sair da Araucária todos os dias. Então, a pesquisa você faz no dia a dia, na rua, e nós que estamos andando para cima em todos os cantos da cidade, na área rural, no quadro urbano, a gente sente que a pesquisa não é essa, que a gente cresceu muito, e por algum motivo os adversários realmente tentam esconder a realidade. Mas dia 15 de novembro está aí, e a gente vai dar a resposta na ONU, votando no 17, que é o nosso número, Gustavo, para prefeito, para realmente a mudança de verdade, a mudança que realmente as pessoas precisam. Porque, como eu tenho dito para as pessoas, nós vamos primeiro conversar com a população, que a população é a dona do dinheiro. Ela precisa ser ouvida e precisa ser atendida nos seus problemas. Então, em relação à pesquisa, eu estou muito tranquilo, porque a gente tem recebido muito apoio da população. Nós temos ali um grupo, a nossa chapa, o PSL 17 e o PROS 90. Então, nós temos 17 candidatos também do PSL e 17 candidatos a vereadores e vereadoras do PROS, que estão nos ajudando, e a gente pede o voto também para os nossos candidatos, que são todos ficha limpa, são todos um passado limpo, ninguém tem condenação, ninguém usa tornozeleira eletrônica. Isso que nós precisamos, uma Araucária sem corrupção, sem corruptos, sem tornozeleira eletrônica, uma Araucária ficha limpa. Então, a pesquisa, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que a gente cresceu muito e vamos chegar em primeiro lugar. Bom, falando da pesquisa, praticamente o candidato já teceu aí, né, outras considerações. Então, como já esgotamos também o nosso tempo, gostaria de agradecê-lo por ter disponibilizado um tempo aí da sua campanha para conversar com o cidadão de Araucária aqui através do nosso espaço. Muito obrigado, candidato. Carlos, mais uma vez, eu que agradeço e peço para todos os eleitores, todos os amigos, que no dia 15 de novembro votem no 17 Gustavo para prefeito, para mudança de verdade, porque agora é você em primeiro lugar. Ficha limpa, renovação, sangue novo. Muito obrigado mais uma vez ao candidato Gustavo Botogossi, conversando conosco nesta campanha para a prefeitura do município de Araucária neste ano de 2020, mais uma conversa, mais uma entrevista feita de forma aqui remota, tempos de pandemia que estamos vivendo, mas com toda a qualidade da internet da Bônus Telecom, que é mais que fibra ótica, é fibra ótima. A você, muito obrigado por ter acompanhado o nosso bate-papo.